Você contou um pouquinho pra gente, acabou contando aí um pouquinho desse início, né, da sua página, o que é impedimento. Você acabou contando um pouco sobre esse início, mas você imaginava, quando você criou essa página, que ela te levaria a tantos lugares assim? Isso já passava na sua cabeça? Você já imaginava isso? Cara, não. Como eu falei, quando eu comecei, eu não tinha nenhum nicho específico, eu só queria ocupar a minha cabeça de alguma forma naquele momento super delicado, que era a pandemia, e que pra mim ainda tinha o agravante de ter acabado de fechar uma loja e tal, e tá meio que perdida, sem saber o que fazer. Mas eu sempre, tipo, aproveitei muito as oportunidades, sabe? Quando as oportunidades iam surgindo, eu não deixava passar. Eu lembro que o TF, por exemplo, ele me botou pra entrevistar o Rafa, ex-lateral do Botafogo. Maravilhoso. Que Beijo, hoje Rafa. é meu parceiro. Agora ele não tá mais na Casé, mas recentemente era meu colega de trabalho. E eu fui a primeira pessoa a entrevistar o Rafa quando ele pisa, né, aqui no Brasil, ainda lá no aeroporto. Legal. E isso foi assim, tipo, o TF num dia falou assim, olha, descobri qual é a passagem do Rafa, ele chega de madrugada, o TF não mora aqui no Rio, né? Aí ele falou assim, você consegue estar lá? Falei, Claro. Consigo. E é isso, assim, o voo atrasou e você não sabe que horas que vai chegar e tal, mas eu fiquei lá. E é isso, eu não deixava as oportunidades passarem, sabe? E essa da Casé, de comentar o jogo, a final da Copinha. Então, eu não imaginava quando eu comecei, mas ao mesmo tempo, quando as coisas vão acontecendo, você olha pra trás e fala assim, cara, eu tô colhendo o que eu plantei, sabe? Num jogo lá na puta que pariu do Cefate, quando não tinha ninguém, Botafogo feminino, eu tava lá, eu era a única em diversos jogos do Botafogo feminino. E viagem, eu era a única que tava lá pra, enfim, entrevistar e tal. E até muito de eu ter, hoje o que é impedimento, né, se você entrar lá, não tá ativo, não tem vídeo, não tem postagem há muito tempo. Muito por conta disso, porque como eu transformei o que é impedimento numa página pra cobrir o Botafogo feminino, a partir do momento em que eu não tava sentindo mais uma via de mão dupla, e que eu precisava fazer escolhas, eu não optei por seguir lá. Por quê? Cara, é muito complicado esse meio do futebol feminino, a relação clubes, num geral, não só o Botafogo, e futebol feminino. Então, às vezes, você, como jornalista independente, e eu, no que é impedimento, sempre fui mídia independente, sempre, as viagens que eu fazia, os jogos que eu ia, a cobertura que eu fazia, era totalmente do meu bolso. Eu contava somente com a ajuda que eu pedia pra galera, pra fazer o Pix ou pra se inscrever no canal. Então, às vezes, assim, eu tava lá, não sei aonde, pra cobrir, pra fazer o jogo, etc. E no final do jogo não tinha ninguém pra eu fazer entrevista, porque a jogadora não queria falar, porque tinha perdido. Pra assessoria, tanto fez como tanto faz, se alguém falar ou não. Então, isso eu tô falando de 1 ano atrás. Pode ser que hoje esteja diferente. Mas até ainda porque... é bem difícil. Eu acho que tem mudado, mas ainda tem. Eu não sei exatamente o que é, se é uma vergonha da parte delas. Mas eu sinto que elas têm um pouco essa trava de querer falar sobre. Cara, é assim. porque elas não são preparadas pra isso, né? Cara, quando um homem com, sei lá, 28 anos tá num futebol profissional de um clube grande como o Botafogo, por exemplo, ele já tá dando entrevista, ele já tá participando de competições sérias há muitos anos. Sim. Porque desde 11, 12 anos, esse garoto, que agora é um homem, tá acostumado Tá com a assessoria, vivenciar tá isso. com tudo. Exato. A mulher não. Infelizmente, a gente tá falando de uma categoria, né, que a mulher, ela não cresce no futebol de base, ela não tá acostumada com isso desde adolescente. Então, é normal que às vezes ela se sinta nervosa, que às vezes ela não queira falar. Mas aí que, na minha opinião, entra o papel do clube, da assessoria, de preparar as jogadoras para isso, de acostumá-las mesmo a esse ambiente, orientá-las. Ah, você não quer falar porque tá com vergonha porque perdeu? Fala o básico, fala que vai conversar com o técnico pra no próximo jogo ser melhor. Essa orientação. E eu acho que isso que ainda tem pouco cuidado dos clubes, porque eles não enxergam o futebol feminino como produto. Então, não sei se vocês acompanharam recentemente a Renata Mendonça, que é das Vibradoras, mas também é jornalista da Globo. Ela fez um exposed da infraestrutura que o Flamengo oferece pro futebol feminino deles.
E assim, beira o absurdo. Beira o absurdo e a assessoria É um clube responde. com dinheiro, né? O clube que mais tem dinheiro no Brasil. É uma infraestrutura pífia lá no CT do Zico. O Zico procurou a Renata para se posicionar e o Flamengo, como resposta oficial da assessoria, deu a resposta para ela que não ia ter posicionamento do clube, da instituição sobre aquilo. Então, assim, a gente vê que os clubes, por muitas vezes, não enxergam o futebol feminino como produto. Então, ok que a jogadora não se sinta à vontade para falar, mas tem que ter alguém ali, de cima, orientando ela, instruindo. E por muitas vezes eu sentia que o próprio Botafogo não tinha esse interesse. Então, eu, Débora, cansei. Claro, Eu tirava do meu dinheiro, eu ia atrás. Em 2024, eu falei assim, cara, eu vou... A gente tinha vivido aquele trauma em 2023, né, com o masculino. Eu falei assim, cara, esse ano eu vou fazer as viagens do feminino. Tipo assim, eu vou... 2022 eu tinha feito todos os jogos do masculino, até amistoso contra o Crystal Palace em Londres eu fui, porque eu tirei aquele ano pra fazer isso. Eu conseguia conciliar com o meu trabalho de forma remota. E aí, 2024, eu falei... Agora eu vou conhecer estádios através do futebol feminino. Agora eu vou cobrir e focar o meu trabalho, o meu profissional, que já era totalmente focado no feminino, mas também nessa cobertura de viajar e tal. E aí era isso. Às vezes, eu lembro que um jogo contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, eu fui... E no feminino, não é aquela infraestrutura do estádio que tem a zona da imprensa, tem o espaço para coletiva. Não, então por muitas vezes o jogo acabava, eu tava ali na porta do vestiário, esperando elas para falar. E assim, quando você é a única pessoa que cobre, você é a única pessoa que fala bem, mas também é a única pessoa que fala mal. Quando as coisas não estão bem. Sim. E em 2024, o Botafogo foi a campanha que estava na Série A1 e caiu de novo. Agora, né, jogou em 2025 a A2 e subiu de novo, ano que vem vai jogar A1. E que possa permanecer, que o clube olhe e invista para que o Botafogo possa permanecer na A1. E ali já tava tipo assim, num ano, né, já tava nos jogos que não estavam mais tão indo bem e tal. E aí é isso, eu meio que ficava exposta porque eu era a única que cobria, então eu era a única que cobrava, era a única que falava mal, era a única que fazia avaliação das jogadoras. E é isso, elas não estão acostumadas a lidar com isso. Elas não são preparadas para lidar com isso, por muitas vezes pelo próprio clube. Então, por muitas vezes, assim, eu chegava lá e já viravam a cara e não queriam falar. Mas é isso, eu não quero ser amiga de jogadora, de jogador. Eu quero fazer o meu trabalho. Para isso, eu preciso que tenha alguém ali no meio de campo, que no caso é o assessor, a assessora, para fazer isso. E por muitas vezes nem é culpa do profissional assessor que tá ali, não. É do clube mesmo que não tem. Enfim, ele tá ali só recebendo ordens também, né? E é isso. Aí quando eu comecei a sentir que não era mais uma via de mão dupla, falei assim, cara, eu vou focar em outras coisas, porque isso aqui, além de estar afetando minha sanidade mental, primeiro como torcedora, segundo como profissional que viaja e não consegue fazer o seu trabalho, porque às vezes eu não conseguia nem fazer uma entrevista, eu vou mudar o meu foco. Porque isso aqui não tá me trazendo mais... E não era nem retorno financeiro, porque disso eu nem tinha retorno financeiro na época. Era mais essa via de mão dupla mesmo que eu esperava e não tinha. E eu via que muito não ia mudar por conta de interesse mesmo do clube. Sim. E aí eu me afastei, parei. Eu não queria mudar também o nicho, né? Tipo assim, agora o que é impedimento vai falar de, sei lá, futebol feminino no geral. E aí eu preferi focar só no meu pessoal e ali eu falar de tudo que eu quisesse. E aí foi quando eu parei, assim, de postar. Ainda tá lá, se quiser entrar e ver os conteúdos que tem, mas não é uma coisa que eu uso mais rotineiramente. Não, mas faz total sentido, que acaba sendo muito frustrante, né? É muito frustrante a gente tentar fazer o trabalho e não conseguir ter toda essa dedicação, ainda mais quando é independente, né? Porque se a gente tá sendo pago, a gente tá sendo pago, aí a gente faz o que mandar. Mas se a gente tá tirando do nosso próprio bolso, é um pouco mais complicado. Exatamente. Já que você ficou até aqui, não deixa de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais.